Vamos abrir a Bíblia Sagrada aqui, na carta aos Romanos, capítulo 3. Eu quero convidar vocês para lerem junto comigo. Romanos 3, 23. Hoje nós vamos falar de um assunto, mais uma vez, muito importante, muito importante. Tem a Bíblia aí? Abra, acompanhe a leitura comigo, não pode ler, ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos amados, irmãs queridas e amadas também em Cristo Jesus, todos nós precisamos ser salvos, porque estamos perdidos. E quem está perdido precisa ser encontrado e ser salvo. E presta atenção, nós somos salvos de certas coisas. O pecado que todos nós cometemos é uma dívida para com Deus. Quem tem dívida e precisa pagar a dívida, não é? Você tem dívida, tem uma conta, tem a dívida da sua casa, você tem a dívida do carro, não é? Tem a dívida da água que a gente consome, da luz, telefone, internet, né? Todo mundo tem dívida e precisa pagar essa dívida, senão a gente perde aquilo que a gente tem. E o pecado é uma dívida para com Deus. Quando a gente peca, a gente cria uma dívida para com Deus. E isso está escrito na Bíblia. Isso não é o Mário que está... o Mário de vez em quando inventa algumas coisas. Eu não invento nada, né? A gente fala aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. Isso que eu acabei de falar, por exemplo, está escrito. Não é invenção minha. O pecado é uma dívida que nós contraímos para com Deus. Não é uma dívida que a gente faz com uma loja. Não, é para com Deus. Se a loja você não paga, seu nome vai lá para o SPC, não vai? Né? E aí você não consegue mais comprar a prazo. Imagina, por exemplo, uma dívida com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa parte da oração dominical eu fico muito preocupado quando eu oro. Você perdoa os seus devedores? Mas a gente afirma isso aqui, ó. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo as dívidas daqueles que me devem.
Isso é verdade? Ou nós somos uns grandes mentirosos? Cada um responde para si, né? Mas o pecado é uma dívida que a gente tem para com Deus. E quando nós somos salvos, significa o que? A salvação. Nós somos libertados desta dívida. A dívida é paga. Quando a gente é salvo, a dívida que a gente tem para com Deus, criada pelo pecado, ela é quitada. Ela é extinta, para a gente não ser lançado na prisão dos devedores. Se você ficar devendo para uma loja, para um magazine, acabei de falar, essa loja, esse magazine, esta empresa vai colocar o seu nome no SPC, vai executar a sua dívida, vai te cobrar. Deus não vai querer que você pague a sua dívida com cheque ou com cartão. Não é assim que as coisas santas funcionam. As coisas santas não funcionam com dinheiro. Preste atenção. As coisas santas não funcionam com dinheiro. Quando nós somos salvos, nós somos livres da prisão dos devedores. A prisão dos devedores é o inferno, é o fogo eterno. Esta é a prisão dos devedores. A prisão dos devedores aqui na terra, né, é o juiz, é o cartório de execuções, é o SPC, é a dívida, é o seu nome que fica sujo, não é? Mas com Deus não. Com Deus a prisão dos devedores é o fogo eterno do inferno. E o pecado, estou falando de pessoas que não são salvas. O pecado também contamina, né? A gente toma um cuidado muito grande para não ser contaminado com isso, com aquilo. Mas o pecado contamina, e contamina mesmo. Dá uma lidinha lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, 9. O pecado contamina o que na gente? O pecado contamina o nosso coração. Quando a Bíblia fala em nosso coração, a Bíblia está falando da nossa natureza interior, daquela natureza nossa. Então, a Bíblia se refere a esta natureza como o nosso coração. Então, o nosso coração é que é contaminado pelo pecado. E quando nós somos salvos, quando nós entregamos as nossas vidas verdadeiramente, viu, gente? Né? Eu insisto que tem muita gente que não é salvo, porque não é verdadeiro. O pecado antes, você quer saber se é salvo ou não? Antes da gente ser salvo, a gente pecava e ficava alegre, né? Era gostoso pecar. Fazia bem, né? Nos dava alegria, prazer, satisfação, eu não sei que nome você queira usar, mas o pecado fazia bem. Depois que a gente é salvo, o pecado é um peso. Você peca, nossa, parece que você está carregando um defunto nas costas. É um peso.
Aquilo nos incomoda, nos atrapalha. A gente tem que se livrar rápido daquele peso. Então, para aquele que não é salvo, o pecado é alegria. Nem que seja momentânea alegria. Mas para aquele que é salvo, o pecado é um grande peso. Tá? E a salvação traz para cada um de nós uma pureza e nos torna justificados, justos aos olhos de um Deus que é santo, de um Deus que não peca e de um Deus que não tolera pecado. Eu já ouvi muito assim, não, pastor, mas você precisa entender que Deus é amor. E é mesmo, claro que é. Mas o amor de Deus é que leva a Deus a não tolerar o pecado. Então usar esta frase, Deus é amor, para justificar o pecado, é não conhecer a Bíblia. Porque Deus é amor e o próprio amor impede que Deus tolere o pecado. O pecado também traz domínio sobre as pessoas. Você que está acostumado a pecar e não sentir peso pelo pecado, você sabe que você é dominado pelo pecado. A Bíblia ensina isso, Romanos 6,16. Por quê? Quando a gente já nasce escravo do pecado. Ninguém nasce salvo. Todo mundo nasce condenado. Todo mundo nasce escravo do pecado. E a gente quebra este poder do pecado, essa escravidão sobre as nossas vidas, quando nós somos salvos. Quando somos salvos, nós somos libertados desta escravidão. Isso não quer dizer que você não vá pecar mais, hein? Entenda isso. Você peca. Eu peco. Mas a gente se arrepende, aquilo faz um mal para a gente. Que a gente vai lutar para não pecar. A nossa luta, né, é contra o pecado. Contra as situações que nos fazem pecar. Então nós não somos salvos do pecado. Porque a gente continua pecando, mas o pecado passa a nos incomodar. Nós somos salvos para certas coisas, do mesmo jeito que nós somos salvos de certas coisas, nós somos salvos para certas coisas. Por exemplo, nós somos salvos para uma vida com abundância. Existem algumas traduções bíblicas, né, que colocam vida de abundância. Está errado. É com. Porque é muita vida. É vida eterna. Não é abundância de bens, de víveres, sabe? Não. É abundância de vida. A vida eterna é muita vida. É uma vida abundante da própria vida. João 10:10. Nós somos salvos para uma vida de frutos. Frutos que vão fazer parte da vida do salvo. João 15:15. Nós somos salvos para uma vida
de irmãos e irmãs em Cristo. Antes de ser salvo, você tem aí os seus irmãos de sangue. Mas depois que você é salvo, todos da igreja, todos da família, todos do corpo são irmãos. 1 João 1,3. E algo que ficou um pouco banalizado, mas é um mistério maravilhoso. Lembra? Semana passada nós falamos dos mistérios, não foi? Cadê o papelzinho? Está aqui. Que dia que foi, hein? Não lembro, foi um dia desses aí. Acho que foi terça-feira passada, retrasada, nós falamos dos mistérios no Novo Testamento. A salvação é um destes mistérios. Por quê? Jesus comprou. O que quer dizer isso? Comprou a nossa dívida e pagou com a sua própria vida. Jesus não pagou, olha, eu acabei de falar, as coisas de Deus não são resolvidas com depósito, com cesta básica, não. As coisas de Deus são coisas espirituais. Não dá, sabe, para a gente comparar coisas espirituais com coisas materiais. Existe um ditado português que diz assim: confundiu alhos com bugalhos. É o que acontece, as pessoas comparam coisas espirituais com coisas materiais. Não tem como. Jesus comprou a nossa salvação, não foi com dinheiro, foi com a vida. Jesus não comprou uma cesta básica e a partir daí nós ficamos salvos. Jesus não fez um depósito no banco para ajudar a programação Graça e Paz e a partir daí todo mundo ficou salvo. Não! Jesus comprou com sua própria vida, com o seu sangue na cruz. E quando eu estou dizendo isso, estou me referindo a tudo. Ninguém compra benefício humano, ninguém compra benefício divino com dinheiro. Ou com qualquer tipo de atitude. Porque Cristo nos comprou com o seu sangue. Porque a natureza de Deus é uma natureza de santidade e de justiça. Por causa disso que Deus não pode fazer vistas grossas ao nosso pecado. Deus é amor, mas Ele não pode. O sujeito está pecando. Eu sou amor, deixa para lá. Não. Por essa natureza santa e justa, é que Deus não faz vista grossa ao nosso pecado. Porque o próprio amor de Deus não permite isso, meu irmão, minha irmã. O pecado sempre precisa ser punido. Ou Deus estaria contradizendo a sua própria santidade. Se o pecado não é punido, se não há arrependimento, e o pecado é perdoado. Se não há arrependimento e não há punição para o pecado, Deus está contradizendo a sua santidade. Então não se engane. E nem deixe ser enganado. Ou o pecado é perdoado em Cristo, ou ele é punido no inferno. É simples assim. Simples e extremamente trágico. Eu vou repetir para você. Isso não sou eu que entendo assim. Isso é a Bíblia que diz assim.
Ou o pecado é perdoado em Cristo Jesus e a pessoa é salva, ou ele é punido no inferno. Mas de maneira alguma o Senhor Deus vai ignorar o pecado. Ah, não, eu sou amor, deixa pra lá. Ele não sabia o que fazia. Ah, ele estava debaixo do efeito de bebida. Ah, ele estava drogado. Não. O pecado, ou ele é perdoado em Cristo, ou ele é punido no inferno. Por causa disso que está escrito que em Romanos capítulo 3, versículo 23, o que nós lemos? Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O curioso é que o cristão não gosta de ouvir que ele é pecador. A gente acha que a gente não é mais pecador. Cristão acha que ele não peca. Eu sou cristão, eu não peco. Ora, a própria Bíblia diz, ó, quem está em pé, se cuide para que não caia. O que está dizendo ali? Todos podem cair. Todos cair ali é pecar de alguma forma. O cristão peca. Eu peco, gente. Gente, eu tenho uma vergonha de dizer isso, mas o que eu posso fazer? Eu peco. Eu não gosto de pecar. Eu tenho um dos meus inúmeros defeitos, e eu já melhorei muito, né? Eu reconheço que eu melhorei, mas eu ainda tenho muito. Eu ainda tenho muito mais que melhorar do que eu já melhorei. Eu sou uma pessoa muito sanguínea, né? Hoje eu sou extremamente mais controlado. Entendeu? E isso me leva a pecar. Não é fácil. Algumas situações não são fáceis. Mas Cristo nunca falou que seria fácil. E pecar é um negócio interessante, sabe? Tudo começa de uma coisica, uma palavra, um olhar, um esticão de orelha, e vai desencadeando. Aí se você não dá um pare, o negócio vai crescendo, vai crescendo. Você está me entendendo, né? Pessoa que nos acompanha, seja pelo rádio, são pessoas inteligentes, né? Certas coisas a gente não precisa expor. As pessoas compreendem, entendem, né? E nós estamos falando do pecado, como todos pecam, todo mundo está entendendo. Ninguém... Ah, eu não sei do que ele está falando. Não, todo mundo peca, então existem. Se você... Eu só por falta de tempo, eu estou ali olhando no relógio, nós temos pouco tempo de programa e muita coisa a falar. Se você... Mas eu vou ler. Não vou dar um jeito aqui. Abre aí sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Em Efésios, capítulo 2, eu quero convidar você para ler os versículos 8 e 10. Pessoal do rádio, né? Pessoal que é bombardeado por mentiras, presta atenção nisso. Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Olha só. Porque
pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pessoal do rádio, principalmente, que é bombardeado dioturnamente por falsos pregadores. Tem 3 situações aqui em Efésios capítulo 2, versículos do 8 ao 10. A primeira situação: salvação é pela graça. Ninguém precisa dar nada, ninguém precisa fazer nada, é pela graça. Deus salva. Salvar pela graça quer dizer assim: Deus salva independente se eu mereço, não mereço, se eu tenho mérito, se eu não tenho, se eu dou, se eu não dou, independente. É pela graça. O que é graça? Né? Teologicamente a gente define graça como o amor e o favor imerecido de Deus demonstrado aos pecadores. Isso é graça. Nós não merecemos, mas Deus nos dá. A salvação, então, é pela graça. Ninguém merece, mas Deus nos salva. É pela graça. Não precisa fazer nada. Não precisa fazer promessa, subir escada de joelho, não tem que levar a vela do tamanho da pessoa, não tem que fazer depósito, comprar nada. Segunda coisa que a gente entende aqui, em Efésios 2, do 8 ao 10. A salvação da parte de Deus é pela graça. E da parte nossa? É por meio da fé. Não é isso que está aqui, Efésios 2, do 8 ao 10? É pela fé. Ninguém é salvo por meio de obras. É pela fé. Está cheio de gente aí, de boas obras, né? O sujeito vai lá e doa 10 milhões de dólares, 10 mil reais. Ótimo, tudo bem. Mas ninguém é salvo por causa disso. Porque ninguém é salvo por meio de boas obras. Salvação é um dom de Deus, é um presente, é algo que Ele oferece de graça, mas que precisa ser aceito pela fé. Porque é exatamente a graça de Deus, junto com a nossa fé, que nos salva. Ninguém. Você pode conhecer beneméritos. Eu conheço algumas pessoas que fazem doações aí, né? Eu já falei para algumas delas: olha, que maravilha o que vocês fazem, é muito bom. Mas vocês não são salvos perante Deus por causa disso. Boas obras não salvam ninguém. Boas obras não movem as mãos de Deus, é mentira. É só ler Efésios capítulo 2, versículos do 8 ao 10. A salvação é para as boas obras. Olha como é tudo o contrário do que ensinam. Não somos salvos por boas obras, mas somos salvos
para fazer boas obras. A pessoa que é salva, ela faz boas obras, porque ela é salva, não para ser salva, não para receber de Deus, mas porque ela já recebeu a salvação. Meu Deus, é tudo o contrário, né, do que falam. É só ler Efésios capítulo 2, versículos do 8 ao 10. Bom, a raiz da salvação não são as boas obras. O fruto da salvação são as boas obras. Então, se eu chegar aqui e falar assim para você, olha, você quer receber uma bênção, você quer ser salvo, você quer ser curado, você precisa fazer isso, fazer aquilo, eu estou mentindo. Eu sou um mentiroso se eu falar. E todos que falam isso são mentirosos. Efésios 2, do 8 ao 10. As boas obras não são a raiz da salvação, mas o fruto da salvação. Depois de tudo isso que eu falei, né? Nós somos salvos de certas coisas e para certas coisas. Você faça a sua análise de vida, meu irmão, minha irmã. Eu estou fazendo a minha aqui. Estou falando e estou pensando aqui, me autoavaliando, me autoanalisando. Antes você descobrir agora, hoje, dia 23 de janeiro de 2019, 10 horas e 53 minutos e 15 segundos, que você não é salvo. Eu descobri, não sou salvo. Que bom! Vai aos pés do Senhor e fala, Senhor, me salve. Antes de descobrir hoje. Não é para você ficar bravo comigo, com raiva, como alguns ficam. É para você ficar feliz. Porque você já pensou? Se você acorda morto amanhã e só vai descobrir no sofrimento que você não era salvo. Você já pensou? Eu estou fazendo uma brincadeira, né? Acordar morto, né? Não tem como. Mas muita gente morre dormindo. Na minha família, muita gente já morreu dormindo. Acordou, estava morto, né? Então, que bom que você pode descobrir hoje, agora, e se entregar a Cristo, reconhecendo-se como pecador, reconhecendo-se que o seu pecado merece o castigo, mas que você também é carente da misericórdia do nosso Senhor, que morreu na cruz, que não pagou nada, não comprou nada, não depositou nada, se auto-entregou na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ser salvos. Fala para que você confia nele, que você confia nisso. Fala que você crê que Cristo é o Filho de Deus e que ele pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário com o seu sangue. Senhor, nós cremos na tua ressurreição. E nós cremos que o Senhor, Senhor Jesus, ressuscitou do meio dos mortos. E receba Jesus no seu coração, na sua vida, pela fé. Não pensa que Jesus vai vir, vai aparecer para você em sonho. Nada disso, isso é pela fé. É pela fé. Você
quando tem os pecados perdoados e é salvo, você não recebe na sua casa uma carta, olha, você foi salvo, viu? Você não vai receber um e-mail, nem um WhatsApp dizendo que você está salvo, que seus pecados foram perdoados. É pela fé. Você não precisa pegar um papelzinho de depósito e andar com ele na carteira, no momento de perigo, você puxa e fala, olha. Não, é pela fé. Pede para Cristo transformar você numa outra pessoa, que não se alegra mais no pecado, mas que vê o pecado como um grande peso. E já que Cristo morreu e ressuscitou por nós, que nós venhamos a viver para Cristo, que as coisas do Cristo Jesus sejam mais importantes na minha vida do que as minhas coisas. Que Cristo seja o centro, o alvo, não eu. Que eu diminua e que Cristo cresça. Você não vai fazer isso para ser salvo. Você já vai fazer isso porque você já é salvo. Para você ser salvo, Cristo tem que ser o seu Senhor. Para você ser salvo, Cristo tem que ser o seu mestre, o meu mestre. Tem que ser o meu Salvador, o meu amigo, o seu amigo. Todos podem me abandonar. E normalmente abandonam. Você sabe que normalmente um pastor é a pessoa mais abandonada, né, que existe. É a pessoa que está sempre sozinha. Mas nós temos um amigo, chama-se Jesus Cristo. Um amigo. Receba a salvação. Analise, olhe para você, não tenha vergonha. Tem coisas que a gente se envergonha mesmo. É duro, né? Falar, olha, eu vou me analisar, será que eu sou? Mas eu estou na igreja. Então, é oportunidade da gente rever se nós somos verdadeiros ou somos atores, ou somos hipócritas. E que o Senhor Deus, que é poderoso em tudo e em todos, fale ao coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, que a palavra que foi trazida hoje sirva para mim, que eu possa analisar minha vida, sabe? Que eu não seja um cristão acomodado, que você também não seja, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí, sei lá em que lugar, sei lá como você está me ouvindo, mas que a gente não se acomode. E aquele que está em pé, que se cuide, né? Para não cair, porque qualquer um de nós pode cair. Qualquer um. Que Deus nos abençoe e nos livre de toda mentira em nome de Cristo Jesus. Amém.